Boa noite, meus irmãos. É uma alegria real, verdadeira, estar aqui com os irmãos, conhecer-vos e ver uma igreja com muitos irmãos reunidos para adorar o Senhor, para cuidar-se mutuamente. Em Portugal, as igrejas são pequenas. Quando falamos de igreja grande, estamos falando de 20 pessoas, não é? 20 pessoas, qualquer denominação. Nós somos lá cerca de 1% da sociedade portuguesa, de crentes nominais, e crentes históricos, então, o número é mais reduzido ainda, né? Bem pequeno mesmo. Nós estamos a participar na colaboração como pastor e missionário na Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal, já há 8 anos. A PMT tem parceria com esta denominação. Então, nós temos lá alguns colegas, alguns pastores, algumas famílias de colegas que não são pastores, mas são missionários, estão lá apoiar o trabalho. Estou com a minha esposa Ivone, peço para ela colocar-se de pé. Então, nós dois somos a equipe, não é? Lá no norte de Portugal. Ficamos 2 anos em Lisboa e estamos há 6 em Portugal. Mas há muita coisa que falar e a gente não vai ter tempo, né? O tempo é bastante curto, mas em poucas palavras, eu quero dizer que há 8 anos atrás foi muito difícil sair do Brasil para ir para o campo missionário. Difícil por quê? Porque ele teve que largar a igreja local, deixar a família e deixar a biblioteca. Foi muito difícil. E não sabíamos exatamente o que enfrentar. Depois de muitas tempestades e lutas, Deus permitiu ver-nos os frutos do trabalho. Em meio aos altos e baixos, nós temos a alegria de voltar para o Brasil depois de esses 8 anos, para passar um tempo aqui com a família, cuidar da saúde e outras coisas, e olhar para trás e saber que Deus tem trabalhado através de vários dos seus servos naquela terra, não é? E com o apoio da igreja, porque ninguém vai para lá sozinho, a igreja está junto, não é? Embora a maioria esteja cá, todos estamos a servir lá em outros campos, e graças a Deus pelo apoio da igreja no Brasil. Nós passamos um tempo de crise, que todos nós sofremos, foi o tempo da chamada Covid, nomeada Covid, e foi um tempo que, em vez de ficar quieto, nós resolvemos trabalhar na formação de liderança, não é? É um dos papéis que eu exerço há alguns anos. E nós fizemos, então, treinamento para diáconos e presbíteros, em 2 igrejas. Aí disso saiu o primeiro livro. Eu não vou falar muito dele, mas trouxe vários volumes ali para os irmãos conhecerem o trabalho. Este fala sobre o diaconato. Na época eu procurei material e não encontrei, então o esforço foi maior, não é, para poder escrever e à luz do livro de Atos, daquilo que Deus nos revela. E o assunto de hoje vai ter a ver com os diáconos, vai ter a ver com a igreja como um todo. Como a gente não vai ter muito tempo, eu adianto dizendo o seguinte: nós vamos tratar sobre uma grande comissão hoje, baseado lá no Evangelho de Mateus, no último capítulo, os versos 18 até o 20. E os diáconos, bem como os presbíteros, assim como estavam envolvidos na grande comissão dos apóstolos, estes outros também estavam completamente engajados. Por isso precisamos estudar o livro de Atos e depois as cartas e ver como Deus conduz a sua igreja, fazendo-a crescer em meio aos altos e baixos, em meio à perseguição, em meio à escassez, em meio a lutas, e Ele vai usando estes servos ordenados, que a igreja escolhe, que a igreja sustenta, e que eles devem ser para a igreja fonte de encorajamento, de exemplo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, como igreja, a ter bons líderes, bons diáconos, bons pastores, quer sejam eles regentes ou docentes, comprometidos com a palavra, que sejam fonte de encorajamento para todos nós. É a nossa oração, é o que a gente pede ao Senhor. Mas nós vamos abrir o texto para a nossa meditação nesta ocasião, meus irmãos. Eu convido-os a abrir lá no Evangelho, então, de Mateus, no seu capítulo final, capítulo 28.
verso 18 até o verso 20, a Escritura assim nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oramos, meus irmãos, peçamos ao Senhor graça, que Ele faça a gente sair um pouco diferente hoje daqui. Amém? Querido Deus, quão precioso é esse tempo para nós. Já ouvimos esse seleto grupo de cantos de adoração, a reconhecer a grandiosidade do nosso bendito Redentor Jesus. E pelo facto de Ele ser quem é, nós temos paz. No meio das lutas, nós descansamos e temos consolo. Obrigado por tão grande Salvador. Obrigado porque a igreja está segura no meio de um mundo tempestuoso. Conforme Cristo diz, o mundo jaz no maligno, mas a tua igreja está segura. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar um pouco mais para coisas já conhecidas e ter o nosso olhar um pouco mais adiante para perceber a importância desta grande comissão que o teu Filho Jesus deu para o teu povo. Nós clamamos assim, Senhor, no nome do nosso bendito e amado Jesus, nosso Salvador. Amém. Nossa irmã, ao iniciar o momento de adoração, através dos cânticos, fez uma pergunta à igreja, né? O que é que estamos fazendo aqui? O que é que estamos fazendo aqui? Vamos mudar a pergunta, usando as mesmas palavras, o que é que nós estamos a fazer aqui? Mas não na igreja, no mundo. Qual é a nossa finalidade neste mundo? Qual é o significado da nossa existência? Nossa, da igreja, nossa, de toda a criação, nossa, de todos os homens, de todos os séculos, de toda a história, de todos os cantos deste mundo. Para que é que nós estamos aqui? Então, um crente calvinista, reformado como eu, como nós aqui, nós olhamos para essa pergunta, contemplamos, e uma resposta que é sintetizada na nossa confissão de fé é aquela já conhecida, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o alvo maior de toda a criação de Deus é glorificar a Deus, é ter prazer, ter contentamento em Deus. E quando a igreja reúne, ela sente um pouco disso. Ela glorifica e ela tem prazer em Deus. É por isso que é tão bom estar no culto. É por isso que nós saímos do culto renovados, fortalecidos, encorajados, e tudo de bom nos acontece no momento. Porque Deus fala-nos, encoraja-nos, trabalha em nós. Quando nós glorificamos a Ele, temos nele prazer, mas o mundo não conhece Deus assim, meus irmãos. O mundo não o conhece, o mundo jaz no maligno. Mas Deus tem um outro povo, tem um povo neste mundo, o qual Ele chama de igreja, eclesia, o povo que é chamado para fora, o povo que é chamado como noiva de Cristo, o povo com o qual Ele fez uma aliança, um pacto. E Ele deu também uma missão um pouco menor para esse povo. Que a maior missão é glorificar a Deus e glorificá-lo para sempre. E a missão da igreja está um pouco abaixo dessa missão, que é colocada aqui por Jesus, nesse texto que nós acabamos de ouvir, a chamada grande comissão. Ela trabalha para que nós saiamos ao mundo, nós como igreja, desde a época do nosso Redentor Jesus, para que nós saiamos como igreja ao mundo, entre todas as raças, tribos e nações, e façamos o nome do nosso Redentor conhecido, para que o mundo conheça a Deus, glorifique a Deus e nele tenha prazer, se alegre, tenha contentamento verdadeiro e não maquiado, de coração, a despeito das lutas, está em paz. Então a igreja é chamada para ir pelo mundo e pregar e fazer várias coisas que nos é ensinada neste texto. Eu só vou sintetizar que tudo isso que está nesse texto nós encontramos nos diáconos. Atos capítulo 7 nos é dito, nos é falado
capítulo 6 em diante, a eleição dos diáconos e como nos é dada ali uma lista de 7 homens, e a Bíblia chama atenção para Estevão e para Filipe. E dali para frente nós vemos como esses 2 nomes se destacam em vários capítulos, até o capítulo 8, pelo menos, de Atos, depois aparece lá no capítulo 21, Filipe, e nós vemos estes homens cumprindo a grande comissão e sendo encorajamento para a igreja. De tal modo foi esse encorajamento que no capítulo 8, verso de número 1, nos é dito que com a morte do diácono Estevão, a igreja se espalhe para onde ela foi espalhada, porque ela estava a ser perseguida, ela ia anunciando o evangelho do reino. E a igreja então ia crescendo, crescendo, ia ser a temática, a marca do livro de Atos. Então os diáconos estavam envolvidos e encorajavam a igreja a cumprir a grande comissão. Mas qual é o contexto dessa grande comissão? É importante para nós, meus irmãos, perceber que esse texto nos foi dado depois da morte e ressurreição do nosso Redentor Jesus. O capítulo 28 é o capítulo no qual Cristo havia ressuscitado. Se você ler, nós não vamos ler aqui todo o texto, mas desde o capítulo 1 nos é dito que Cristo havia ressuscitado. Maria Madalena e uma outra Maria vêm ao túmulo para ver o túmulo. E quando chegam lá tinha um anjo, não é? Tinha um anjo ali, e elas ficaram apavoradas e ao mesmo tempo alegres, e os soldados então ficaram aterrorizados como mortos. E aquele anjo diz àquelas mulheres: olha, não tenham medo, eu sei que vocês vieram procurar Jesus, ele não está aqui. Vá e de dizer aos discípulos para eles irem até a Galileia, lá eles verão Jesus. E elas saem então dali animadas e ao mesmo tempo perplexas com o acontecido, e deparam-se com o próprio Jesus Cristo, que diz as mesmas coisas. Salve, disse ele às mulheres. Olha, dizei aos meus discípulos para eles irem lá a Galileia, que lá eu terei com eles. E elas então debruçam-se sobre os pés de Jesus e o beijam. Estão felizes porque Cristo ressuscitou da morte. Então, nesse contexto é que Jesus dá esta grande comissão. E aí você olha para esse texto, essas palavras curtas do nosso Redentor, no último sermão do nosso Senhor Jesus, você fica perguntando, o que tem de tão importante nesse texto? Bom, basicamente 2 coisas chamam a atenção. Primeiro, é que quando Jesus Cristo deu esta grande comissão, antes de pronunciá-la, tanto ele quanto os discípulos estavam lá em Jerusalém. Nós sabemos disso, que Cristo morreu em Jerusalém e lá foi sepultado. E ressuscitou ali. E os discípulos estavam ali, porque eles assistiram, acompanharam a crucificação do nosso Redentor Jesus. Aí Jesus fala para eles: olha, vocês vão lá para Galiléia, que eu vou dizer para vocês, vou dar uma mensagem para vocês. Aí eu fico perguntando, mas por que tanto trabalho, Senhor? Já não estamos todos cá? Porque já não diz o que tem que dizer, não é? Por que os discípulos têm que viajar 4 dias num terreno difícil, pagar pousada no meio do caminho, comprar comida ou levar no alforje, não é? Terreno árido, quiçá, talvez ficar lá numa pousada mais uns dias para ouvir o Senhor, e sabe-se lá o que o Senhor haveria de dizer, talvez mandasse ele para outros lugares. Por que não aproveitar a mensagem, a presença deles aqui e já dizer o que tinha que dizer? O facto é que Jesus não disse ali, mas os mandou para a Galileia, e eles obedeceram. Antes do texto aí, verso de número 16, diz: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus diz designado, ou seja, eles obedeceram. E aqui já aprendemos algo sobre missões. Nós não conseguimos fazer missão sem compromisso. Nós não conseguimos levar o evangelho ao mundo, a todas as nações, sem esforço, sem envolvimento, sem engajamento, sem dedicar nosso tempo, nossos recursos, parte da nossa vida. Então a igreja precisa olhar para o trabalho missionário não só de uma forma romântica, porque há romantismo no trabalho missionário, não é? Mas de uma forma realista, que nós precisamos nela, na grande comissão, estar realmente engajados e comprometidos. Mas há um segundo aspecto importante aqui, não só o fato de Cristo mostrar a importância do engajamento, mas Jesus Cristo, ele estava para dar uma mensagem para os discípulos que envolveria todas as nações. A mensagem de Cristo tem aqui aproximadamente 50 palavras, e essa mensagem que ele haveria de dar, cerca de 4 dias depois, era uma mensagem para os discípulos sair por todas as nações.
O terreno que a igreja tem que trabalhar não é só Vila Bonilha, é Vila Bonilha, não é? Mas é Pinheiros, é Santana, é Mandaqui. E vai saindo o mundo afora, vai saindo os estados, as nações, entre todas as raças, tribos e nações. Então, uma grande tarefa para a igreja, para que as pessoas venham conhecer a Deus e glorificá-lo e ter nele prazer. Ter nele prazer. Outra pergunta importante: qual era o contexto maior deste livro? O que é que Mateus intentava com este livro? Isso é importante para a grande comissão e é importante para nós aqui, meus irmãos. Quando Mateus escreveu este livro, ele procurou demonstrar aquilo que o conjunto cantou várias vezes, demonstrar que Jesus é o Todo-Poderoso, o Rei. Ele é o Rei de Israel. Aquele que nasceu na humilde e desprezível vila de Belém, na verdade, é o poderoso Rei de Israel. Ele é que deu a ética do reino, o Sermão do Monte. Como é que nós, os súditos do reino, devem viver? É ele, o rei, que domina sobre todo o universo. E ele, o Evangelho de Mateus, quanto os outros evangelhos, demonstram o rei dominando sobre toda a sua criação. Ele domina sobre o mar, sobre o vento, e diz ao mar: aquieta-se, e ao mar para. E a criação dele lhe obedece. Ele diz àquele que está desvalido, que está coxo e não consegue andar: levanta e anda. E esses levantam e andam. E o que estava cego, veja, e ele vê. Ele conhece o coração das autoridades, então ele sabe o que vai no íntimo do coração e na mente dos homens, porque ele é o Rei, ele é o Todo-Poderoso, Filho de Deus. Então o Evangelho de Mateus procura demonstrar para os seus leitores e para nós na atualidade quem é que é este que nos deu a grande comissão. É o Rei de todo o universo. É o Todo-Poderoso a quem toda a autoridade está sujeita. Todos os homens, todos os reis, todos os governantes, não importam quem sejam eles, ainda aqueles que nos oprimem, estão debaixo da autoridade suprema do Rei Jesus. E isso não é só teoria, meus irmãos. Essa é a realidade do mundo. Jesus governa sobre todos os homens. Então, quando ele dá a grande comissão, ele começa dizendo palavras de encorajamento. Ele diz assim, e entramos no texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui temos palavras de encorajamento. Jesus estava a dizer àqueles discípulos que ele tem autoridade sobre aqueles aquele que o homem teme, que é Satanás. Ele o venceu, ele foi no deserto ser tentado por 40 dias e 40 noites no deserto. Ele o venceu na cruz, com a sua morte na cruz. Jesus tem toda a autoridade, porque o Pai lhe deu autoridade sobre todas as coisas, e isso deveria servir de alento para os discípulos que iriam para um mundo mau, para um mundo que jaz no maligno. Jesus tem autoridade sobre todos os governantes maus, ou aqueles que parecem ser bons, ou ainda que sejam bons, Jesus tem autoridade sobre todos eles. Então, quando os discípulos haveriam de sair para as nações, meus irmãos, era de vital importância entender isso. Que aquele que havia lhes mandado era aquele que tinha autoridade sobre tudo. Jesus tem controle sobre todas as coisas. Não só tinha naquela época, ele tem sempre, porque ele não mudou. Isso era de vital importância para os nossos irmãos do passado e para nós hoje. Porque o mundo no qual nós vivemos e estamos engajados nessa comissão é um mundo difícil, meus irmãos. É um mundo perigoso. É um mundo de mentiras, de falsidades. É um mundo onde as pessoas nos enganam, nos oprimem. É um mundo onde há governantes que procuram oprimir os povos e controlar a vida alheia. Onde vamos, onde não vamos, o que comemos, bebemos, onde falamos, o que podemos ou não dizer. Então, quando a gente começa a pensar nas crises que nós estamos a viver na presente era, pós-Covid, sobretudo, a gente passa a olhar e lembrar que nós temos um rei que domina sobre tudo e ele tem autoridade sobre todos os governantes. Então, isso deve dar para nós coragem. Coragem para fazer aquilo que nos é dado. E Jesus termina a grande comissão. Depois a gente entra na comissão, né? Ele termina a grande comissão dizendo assim, final do verso 20: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqueles discípulos que haveriam de ir para um mundo que estava no maligno,
foram com essa promessa: o Senhor está conosco, ou seja, nós não estamos sozinhos, nós estamos bem assessorados, né? Maior é aquele que está conosco ou em nós do que aquele que está no mundo. Então está tudo em paz, mesmo quando há guerra. Está tudo em paz, mesmo quando os mares se levantam, mesmo quando as montanhas parecem que vão desabar sobre nós. Está tudo em paz, porque Jesus fez uma promessa decisiva, peremptória, ele não volta atrás. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até que tudo se consume. Não tenham medo. Igreja da presente época, não tenha medo do mundo. Não tenhamos medo da opressão, dos governos controladores, não tenhamos medo das dificuldades, dos males que assolam-nos, das resistências que sofremos, dos estados doentios, mórbidos que possam afetar a nossa existência. Nós nunca estamos sós. Aquele que é dono de todas as coisas sempre está conosco. Seu Espírito habita dentro de nós para consolar-nos, para encorajar-nos. E ele faz isso. E a grande comissão mostra como. Porque o primeiro aspecto da grande comissão, então, começa no verso 19, quando fala assim: ide, portanto. Ou seja, já que eu tenho autoridade sobre tudo, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A primeira parte da grande comissão que Cristo deu para nós, meus irmãos, é para nós fazermos discípulos. É importante isso aqui, meus irmãos, porque esse primeiro aspecto carrega um caráter evangelístico, de ir falar para as pessoas que elas podem conhecer a Deus e glorificá-lo e ter prazer nele, mas isso tudo através de Jesus. Mas não é só aquilo que vulgarmente se pensa, que basta que a pessoa diga, eu creio, está tudo certo. Não, não basta. Porque a palavra que fazer discípulos, ide e fazer discípulos, a palavra discípulo aqui, ela é oriunda de uma outra palavra grega, que é disciplinar, viver sob a disciplina de outrem. Ou seja, mais do que crer, não é só crer em Jesus, mas é viver debaixo do seu senhorio. É obedecer a sua voz. É andar com ele. É estar sujeito ao mando, à voz daquele que conhece as ovelhas. Então nós precisamos levar o evangelho de uma tal forma às pessoas ao nosso redor, quer seja pelo canto, pela palavra, com a nossa vida, de uma tal forma que nós ajudemos as pessoas não somente a reconhecer Jesus como seu Salvador, mas que elas venham submeter-se a Ele como o seu mestre, como o Senhor da sua vida. Eles possam dizer, eu amo Jesus e eu obedeço. Ele é o maior prazer que eu tenho na vida. O que Ele manda para mim é tudo de bom. A sua palavra é boa, perfeita para a minha vida. Então, meus irmãos, a primeira tarefa nossa é nos alegrar de anunciar às pessoas o caminho para ser reconciliado com Deus, ter prazer nele, através da pessoa de Jesus Cristo, ajudá-las a obedecer a Jesus Cristo. Como vos disse, os diáconos, né, tanto Estevão quanto Filipe, são grande fonte de encorajamento para nós nesse requisito. Olha o capítulo 6 e 7, você vai encontrar Estevão fazendo evangelismo e apologia da fé ao ponto de morrer, naquele ministério meteórico dele. A morte dele serviu de encorajamento para a igreja, que ela sai pregando para todo lado a partir dali, vai para todo o Império Romano anunciando o Evangelho. Nós lemos isso no capítulo 16 de Romanos. Depois entra em cena o segundo diácono, que é Filipe, e ele sai pregando para todo lado, lá para Samaria. Depois ele vai para outros sítios, e o etíope, e várias cenas aparecem dele fazendo trabalho de evangelista. Tanto é que a Bíblia o chama de o evangelista. Parece que ele tinha mesmo o dom de evangelizar. E ele então encorajava a igreja. O primeiro papel nosso, meus irmãos, o primeiro papel nosso é fazer discípulos. O segundo papel nosso, nos é dito no texto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabamos de ver aqui o batismo, não é? Já nos foi ensinado muito sobre o batismo aqui nas palavras do pastor já, não é? Então ganho tempo aqui. E o batismo, ele é simbolizado pela água, pouca ou muita água, mas ele é simbolizado pela água. O batismo também
representa o lavar regenerador do Espírito Santo. Somos feitos novas criaturas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O batismo também, como nos foi dito há pouco, enfaticamente pelo pastor, que nesse momento que a pessoa é batizada, ela passa a fazer parte da família de Deus, da igreja, não é isso? Ele faz parte da igreja, é a porta de entrada para a família de Deus. Então, quando a pessoa é batizada, e a nossa missão fazer, não é? Como igreja, levar pessoas à fé, pela pregação do Evangelho, que elas venham a ser batizadas, elas venham a fazer parte do corpo de Cristo. Elas venham a integrar. E quando ela é integrada no corpo de Cristo, o corpo de Cristo precisa cuidar dela. Então aqui tem a ver com cuidado mútuo, meus irmãos. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Não é sem motivo que nós encontramos no Novo Testamento muitas expressões como essa, uns aos outros, mutuamente, orai uns pelos outros. Perdoai-vos mutuamente, né? Vários textos aparecem assim, porque nós precisamos cuidar uns dos outros, porque, como nos foi ensinado, nós somos uma família, meus irmãos. Quando as pessoas vêm à fé, elas vêm daquele mundo cruel, onde tiveram muitas aflições. E quando chega na igreja, passa a fazer parte da igreja, a igreja já madura precisa cuidar dos novos na fé, ajudá-los a crescer, ajudá-los no meio das suas crises, consolar estas vidas, encorajá-los, para que eles cresçam, para que eles sejam fortes, para que eles amem o Redentor Jesus. Deixe-me fazer um hiato aqui de tempo, meus irmãos. Olha o que a pandemia fez com a gente, queridos irmãos. Lembro nesse início, né, desse episódio marcante da nossa história. Nós fomos levados compulsoriamente a nos afastar uns dos outros, não foi assim? Nós passamos a ter reuniões virtuais, relacionamentos sintéticos. Isso dói, meus irmãos. Como foi difícil ficar longe da igreja. Como foi difícil deixar de tocar as pessoas que a gente ama, de abraçar, de beijar, de orar um com o outro, de contar nossas histórias aos ouvidos do outro, né? Sem ter a tela para nos gravar. Compulsoriamente fomos levados a isso. Só que isso passou. E uma parte da igreja caiu no comodismo, no pecado do comodismo. E a igreja, várias das nossas igrejas locais estão a sofrer. Porque a igreja tem deixado de cuidar uns dos outros. Lembramos da exortação que nos é dada em Hebreus: não deixai-vos de congregar, como é de costume de alguns. Antes, exortemos-nos uns aos outros, porque o tempo se aproxima, não é? O fim chega. Então nós somos encorajados a cuidar do mútuo, meus irmãos, e nós precisamos encorajar os nossos irmãos que podem estar na igreja, não tem impedimento físico, doentio, ou por algum estado mórbido que lhe impeça de estar na igreja. Devemos encorajá-los a cuidar, a exercer o cuidado mútuo, porque a grande comissão é simples, é discipular e cuidar uns dos outros. E isso acontece quando nós estamos juntos, a adorar juntos, a servir ao Senhor juntos. Há um terceiro aspecto da grande comissão, então, e é o fim, quando ele diz assim, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha aqui, o terceiro aspecto da missão, meus irmãos, ou da grande comissão, é que a igreja deve ensinar ao outro. Nós devemos ensinar-nos. Deve haver... A igreja é um lugar de ensino, de aprendizado. Quando a gente olha Estevão, esse homem conhecia muito da Escritura, meus irmãos. Leia o capítulo 6 e 7. Você vai ver o grande discurso de Estevão, um imenso discurso a defender Cristo como Messias. Leia, por exemplo, capítulo 8 em diante, como Filipe, o diácono, era um homem conhecedor da palavra. Aliás, nos narra este mesmo livro, no capítulo 21, que ele tinha 4 filhas que eram profetisas, ou seja, elas ensinavam também a palavra, elas conheciam, o pai conhecia e ensinava para as filhas. Olha só, ensino dentro de casa. E este homem saiu a ensinar para lá e para cá, só para chamar a atenção do que eu falei anteriormente.
Eu falei que o segundo aspecto da grande comissão é cuidado mútuo, né? A Escritura fala que os samaritanos não se davam com os judeus. Jesus, no poço de Samaria, foi beber água, pediu para a mulher que era samaritana, me dá água. E ela, assustada, como é que o senhor me pede para beber água? Para eu te dar água, né? Aí tem lá um apóstolo a dizer, é que os samaritanos não se dão com os judeus. Aí volta o cara em Filipe. Filipe, o diácono, mostrou cuidado mútuo, indo pregar aos samaritanos. E nos é narrado no livro de Atos que houve grande alegria entre os samaritanos, que agora eles entraram para a igreja de Cristo, cuidado mútuo. Voltamos aqui ao ensino, à educação. Estes homens, esses diáconos, educavam a igreja, ensinavam a igreja. Quando a pessoa vem à fé, meus irmãos, ela é um nascido, viu, Ruth? Nasce na fé. Acabou de crescer, acabou de chegar, acabou de haver um novo nascimento, precisa agora ser alimentado. Um genuíno leite espiritual, doutrina, meus irmãos, exposição bíblica. Mas não é só doutrina para a gente encher a cabeça de ideias, não, meus irmãos. Para a gente ficar craque para fazer algum vestibular teológico, não é isso, não. É mais que isso. É muito mais que isso. É para a gente conhecer a Deus. Lembra que o final principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então a igreja precisa investir em educação. A igreja, os líderes, e aqui sobretudo os presbíteros, que são chamados para o campo mais de educação, do pastorado, precisam investir pesadamente para educar a igreja, para que ela conheça Cristo, ame a Cristo, tenha relacionamento com Cristo, tenha relacionamento com Deus, ame a igreja dele, e cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Então não é só conhecimento intelectual, é piedade, é amor pela vida do outro, é amor pelo povo de Deus, é amor pelo incrédulo, é orar pelos inimigos que perseguem a igreja e que lhe fazem mal. Grande comissão, meus irmãos. Discipulado. Não somente que a pessoa fale, eu creio, mas que ela obedeça a Cristo. Grande comissão, meus irmãos, é cuidado mútuo. Ou seja, a igreja precisa cuidar um do outro aí, estas pessoas que estão ao seu lado, assentado. A igreja precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós não podemos ser amanhã o que nós somos hoje. Nós precisamos conhecer mais. O que você sabia sobre Deus, o seu relacionamento com Deus do ano passado, hoje tem que ser melhor, não é? Senão não houve crescimento. A planta está raquítica, não é? Olha o que o profeta diz, o povo que conhece o Senhor se torna forte. Torna forte. E se essas coisas não acontecem, meus irmãos, na igreja? E se não houver evangelismo discipulado? A igreja passa a ficar despreocupada com o mundo. Passa a ficar despreocupada com as pessoas do lado de fora. Ela está contente com o seu status quo, com a sua posição, e não está preocupada com o que ocorre lá fora. O mundo está se despedaçando e nós aqui está tudo bem com a gente. Isso é mal. Isso é mal. Nós não vemos novas vidas vindo ao Senhor. Não vemos e não temos a alegria que sentimos hoje de ver pessoas sendo agregadas à família de Deus. Então a igreja sofre, se torna fraca. E a igreja, meu, sem cuidado mútuo, que não se preocupa um com o outro. As pessoas entram e saem da igreja e ninguém lhe estende a mão, ninguém cuida dela. Olha, dizendo em poucas palavras, é uma igreja desalmada, sem alma. Não é duro de ouvir isso, de falar também, meus irmãos. Como pode um povo de Deus não conhecer o amor, a esperança, a alegria, o consolo, e dar consolo, esperança e amor para outros? Se nós não cuidarmos uns dos outros, as pessoas que chegam à igreja, logo, logo se depararão com as seitas, que vão cuidar delas melhor do que a igreja. Então precisamos cuidar mutuamente uns dos outros. E uma igreja sem conhecimento do Senhor, meus irmãos, Senhor tem misericórdia. Em Portugal a gente vê muito disso. Pessoas vêm à fé, mas não há conhecimento do Senhor. Então tem uma confusão acerca da fé.
Ele não sabe exatamente quem é Deus, o Pai, o Filho, o Espírito, o que é a igreja, o que não é a igreja, uma grande crise sobre o que é a igreja. Então, acontece o que a Escritura diz, nos tornamos como crianças, levados por um lado e por outro pelos ventos de doutrina. Ficamos fraquinhos, quando deveríamos ser fortes, maduros. Quando deveríamos ser luz para o mundo, iluminar, ser um radiante sol para o mundo, porque conhecemos a Deus, conhecemos a verdade, porque Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai conhecer o Pai e glorificá-lo e ter nele prazer, senão através do nosso amado Redentor Jesus. Querida igreja, amemos a grande comissão. Queridos diáconos e presbíteros, nos esforcemos a cada dia mais para conhecer mais o nosso Redentor, para sermos bons exemplos para a igreja, para que elas encontrem em nós encorajamento, bons exemplos, imperfeitos exemplos, de fato. Quantos erros temos? Mas que elas possam ver em nós pessoas que têm buscado conhecer o Redentor, amá-lo e servi-lo nesse mundo. E que este mundo aí fora conheça o nosso Redentor, meus irmãos, através de nós. Deus nos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado por esse tempo juntos. Pastor.